Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Estamos acompanhando o livro Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo Vinícius, e a editora da Federação Espírita Brasileira. Cada um destes capítulos da obra de Pedro de Camargo, meu caro ouvinte, que é um grande vulto do Espiritismo, na oratória, na criação das mocidades espíritas e na oportunidade da inspiração de nos trazer o entendimento da origem do Evangelho de Jesus, na sua essência. Então, o Evangelho de Jesus é essa fonte inesgotável de amor, de luz, de uma substância que nos alimenta a alma, que preenche os nossos vazios interiores, que nos proporciona valores de libertação de todo o mal que possamos estabelecer pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, pela ignorância, pela escolha consciente, pelos graves erros e traumas que estabelecemos para nós mesmos em graves conflitos e complexidades. Somos os enfermos da alma, mas Jesus é o nosso médico, meu caro ouvinte. E hoje nós vamos estudar mais um capítulo dessa obra, Canonização da Terra e Canonização do Céu. Canonizar, meu caro ouvinte, significa aprovar, certificar ou proclamar santo, de acordo com normas ou rituais determinados pela Igreja. Geralmente refere-se já a uma pessoa desencarnada. E já podemos refletir desde o título desta obra, quando vamos compreender que existe essa aprovação para aqueles que se encontram na Terra e, portanto, são venerados, não obrigatoriamente com a mesma aprovação ou certificação do céu. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: certa vez os discípulos de Jesus vieram jubilosos ao seu encontro e lhe disseram: Senhor, os maus espíritos se nos sujeitam. Vimos Satanás tombar do alto como um relâmpago. O mestre retrucou: não vos alegreis tanto por isso. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Eis que os discípulos de Jesus estavam muito realizados, porque agora impunham as mãos sobre as pessoas e estabeleciam a condição de equilíbrio entre obsessores e obsidiados, auxiliando-os na sua libertação espiritual. Satanás, meu caro ouvinte, é o emblema do espírito do mal, mas que não obrigatoriamente seja alguém responsável por todo o mal que existe na Terra. Trata-se da figura do opositor, aquele que se afasta de Deus, qualquer um de nós. E esta queda como um relâmpago significa algo muito profundo, até o charco de todo o mal que podemos construir pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Então Jesus demonstrou e quis explicar para os seus discípulos que eles não tivessem por esse motivo muita alegria. O fato de expulsar espíritos inferiores ou restabelecer seu equilíbrio pela ação da aplicação do passe e da oração, mas que eles se alegrassem porque os nomes deles
estariam escritos nos céus. Ou seja, o reconhecimento dos valores do Espírito é que estavam sendo alcançados muito mais do que a aplicação ou realização de um fenômeno. E Pedro de Camargo vem trazer a sua contribuição. Eis aí o que todos devemos ambicionar, de preferência a tudo mais: termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Essa escrituração não é deste mundo. Os homens falhos e apaixonados, como são, não podem fazê-la. Então veja, meu caro ouvinte, que existe esse grande livro da vida, que é escrito através do esforço, das lágrimas, do suor, do trabalho no bem e de todo despertar de consciência no sentido de desenvolver os valores das virtudes, os tesouros dos céus, que estão dentro de cada um de nós, aguardando todo esse trabalho, todo esse labor, através da reforma íntima. No entanto, o que vemos neste século é o desusado afã com que todos procuram fama, glória e notoriedades mundanas. Eis aí, meu caro ouvinte, as condições de expressões da terra e não do espírito. Até mesmo as religiões, ao invés de encaminharem a humanidade à vida real, combatendo suas vaidades, a coroçoam, ou seja, intensificam, e fomentam, ou seja, estimulam essas mesmas vaidades, distribuindo títulos honoríficos e comendas aos ricos, canonizando os que julgam bons, quando da sua grei, ou seja, o seu grupo, conferindo insígnias aos párias, ou seja, aqueles que seriam os supostos excluídos, mas que passam a receber condecorações dos líderes das religiões humanas, oferecendo títulos e classificando-os como bons por terem oferecido algo de material em troca. E assim vão prendendo os homens às coisas da terra, enquanto falam das coisas do céu. Então não adianta somente falar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que fizer a vontade do Pai, estes terão seus nomes escritos nos céus. Por isso todos preferem ver seus nomes aureolados no século presente a tê-los gravados no livro da vida. Então Pedro de Camargo está chamando este registro no mundo espiritual como conexão, como comunhão de valores da alma com o amor de Deus, escrever no livro da própria vida. Este está oculto aos olhos da sociedade, enquanto que a fama e a glória se ostentam na atualidade. Representantes, ministros e adeptos de Cristo contam-se aos milhões. Porém, homens de caráter reto, tolerantes, de consciência pura, animados do espírito de justiça, capazes de renunciarem a tudo, inclusive a própria vida, em prol de seus semelhantes, como fez Jesus de Nazaré, existem acaso no cenário terreno? Há santos cuja memória refugie na história da humanidade, apesar de não merecerem as honras do altar. Foram santos que se mantiveram fora das esferas ortodoxas de todos os tempos. As igrejas da terra canonizam os seus santos, não tanto por serem santos, mas por serem seus. E aqui seus está entre aspas, meu caro ouvinte. Daí porque jamais se viu uma igreja santificar alguém de outra igreja. Se assim não fora,
haveria altares para Marco Aurélio e para Sócrates. Fechemos este artiguinho transladando para estas colunas a autodefesa que Sócrates pronunciou perante o tribunal que o condenou à morte. Mas, meu caro ouvinte, o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre o filósofo, o espírito de Sócrates? Vamos buscar as diretrizes libertadoras. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em sua introdução de número 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Traz-nos Kardec: do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu-a ele dessa seita, e que se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la, tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que lhe ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus de seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. Da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Vamos continuar analisando a canonização na Terra e a canonização do céu já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos analisando o título da obra Em Torno do Mestre, o capítulo Canonização da Terra e Canonização do Céu, ou seja, registro, aprovação, certificado de que determinada personagem é santo. E existem essas considerações em função de regalias, vaidades e promoções pessoais para a fama, em troca de barganha pelas religiões humanas,
como existe a verdadeira canonização, que é a construção dos valores do Espírito identificados em comunhão com o Evangelho de Jesus, não na terra, mas no livro da vida, ou seja, no mundo espiritual, em nossas consciências, em nossos espíritos. Falávamos dos precursores da doutrina espírita, quando Kardec vem nos trazer a perspectiva que ideias novas são construídas ao longo de toda a história da humanidade e que espíritos superiores vêm nos trazer princípios tais como a unidade de Deus, a imortalidade da alma, a vida futura, a consciência de espírito, já de longas eras, e que Sócrates, assim como o Cristo, por haver atacado as crenças e que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia, foram condenados à morte, mas deixaram suas vidas escritas no livro da vida espiritual. E Pedro de Camargo vem nos trazer parte do pronunciamento de Sócrates perante o tribunal quando o condenou à morte. Ele afirma, abre aspas, jamais poderei ser acusado de falar e de faltar com respeito às leis religiosas, uma vez que assisto aos santos sacrifícios nos templos. Também não podeis classificar de crime a minha fé no espírito familiar, num país como este onde todos creem em muitas superstições, auspícios e agouros. Acusam-me de corromper os costumes da juventude, e não obstante, Atenas inteira é testemunha de que meus ensinamentos se baseiam numa única máxima: preferir a alma ao corpo e a virtude às riquezas. Acusam-me de faltar aos meus deveres de bom cidadão, por não tomar parte nas assembleias do povo. Perguntai aos que combateram em Potideia, Anfípolis e Délios se servi a minha pátria. Ele se refere às cidades da Grécia. Interrogai os senadores, e eles que vos digam se não me opus energicamente à execução dos 10 capitães vencedores de Argino, vítimas da vossa injusta punição. Se me acusam de impiedoso, bom será que examineis a minha vida, as minhas ações e palavras, e assim vos convencereis de que creio na divindade, muito mais do que os meus acusadores. Porventura julgais orgulho o não implorar clemência aos que me julgam? Não é por vaidade que assim procedo, é apenas para manter os meus princípios, pois entendo que a justiça deve obedecer às leis e não às súplicas. De resto, a morte não é para mim um pesadelo, e na minha idade não pretendo evitá-la para não desmentir as lições que dei, a fim de a saber desprezar. Antes que me tivesses condenado à morte, já a natureza o tinha feito. A verdade, porém, condenará os meus acusadores a grandes e profundos remorsos. Por bem menos do que foi Sócrates, muitos estão no altar, afirma então Pedro de Camargo após esse fragmento de seu discurso. Sócrates é um daqueles cujo nome está escrito no céu, porque, como disse judiciosamente o mestre, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa dos profetas, e muitos filhos do reino serão expulsos. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do livro A Gênese de Allan Kardec, em seu capítulo 18, Os tempos são chegados. Sinais dos tempos. Item 1. Os tempos assinados por Deus são chegados. Dizem-nos de toda parte, onde grandes eventos vão acontecer para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve-se entender estas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos,
é apenas a expressão de uma crença pueril, sem fundamento. Para o maior número dos crentes, ela tem alguma coisa de místico e de sobrenatural que lhes parece ser o precursor da desordem das leis da natureza. Estas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira, no que implica a negação da providência. A segunda, no que estas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas seu cumprimento. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência, que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, a princípio descartar toda a ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está marcada para o acontecimento de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do acordo. E mais adiante neste mesmo capítulo, no item 26, Kardec fala sobre a geração nova. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja apenas povoada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Esse tempo tendo chegado, uma grande emigração acontecerá neste momento entre aqueles que a habitam, os que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca. Não sendo mais digno da terra transformada, sê-lo-ão excluídos, como afirma as palavras do Cristo. Porque trariam de novo a discórdia e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Estes irão expiar seu endurecimento, uns em mundos inferiores, outros entre raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e que terão por missão de fazer avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não deve nunca ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradativamente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada troque a ordem natural das coisas. Então, foi por isso que Jesus disse, meu caro ouvinte, muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa dos profetas, ou seja, permanecerão na terra em seu progresso, e muitos filhos do reino serão expulsos, ou seja, transladados seus espíritos para orbes inferiores, por não terem a postura, a conduta e a construção dos valores do bem, seguindo esse progresso. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30.
Será preciso, meu caro ouvinte, uma definição clara da escolha do bem e da escolha daqueles que usam de forma equivocada o seu livre-arbítrio, a escolha do mal, afastando-se de Deus, para que haja distinção legítima de duas sociedades, de forma que possam ser distinguidas, para que haja então toda a ação natural de compatibilidade ou incompatibilidade para permanecer no orbe que segue o seu progresso. E para Jesus, que é o governador do planeta, isto é muito fácil. E por uma questão de fluidos, de compatibilidade vibratória, permaneceremos para herdar a Terra, sendo bem-aventurados, ou transladados para um outro orbe, reencarnando em situação menos adiantada, para sermos úteis àqueles que são mais necessitados do que nós. Eis a justiça divina seguindo o seu curso, meu caro ouvinte. Que Deus nos abençoe, que possamos construir o trigo e escrever no livro da vida toda a canonização, para que os nossos nomes estejam escritos no coração do Cristo, hoje e para todo sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.